Olá, aqui é o Paulo Teixeira do canal no YouTube @Somos Deuses. Como eu disse em outros vídeos, eu vou tentar gravar sempre às quintas-feiras, né? Esses vídeos do qual pretendo trazer assuntos que eu chamo de espiritualidades. Então, tema que diz respeito à espiritualidade e natureza. Como muitos já devem ter visto, eu tenho no canal aí muitos vídeos que retratam natureza, são vídeos rápidos, mas também gosto do tema de espiritualidade, né? Espiritualidade sem religião, digamos assim, que mais tarde vai ser um dos temas futuros de vídeos que eu quero gravar também. O que é espiritualidade e o que é religião? Pode haver espiritualidade sem religião, né? Pode haver dentro da religião espiritualidade, né? Então, tudo isso é um tema que a gente quer conversar mais a gente. Mas agora vamos se fixar ainda nos 4 corpos que eu falei lá no início, nos primeiros vídeos. O corpo consciencial, o corpo energético, o corpo psíquico e o corpo biológico. Então, falei já em outro vídeo sobre o corpo consciencial, mas não falei ainda tudo que eu preciso falar e tem muito assunto a falar sobre isso, não é pouco, gente. Se a gente for fazer um estudo aí bem pequeno, bem genérico, vamos ver que isso dá muito pano para manga, isso dá muito o que falar. E é isso que eu entendo, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, entendo que a humanidade está precisando de nós divulgar, de nós espalhar mais essa notícia, espalhar mais esse assunto, difundir mais o tal do corpo consciencial, que não é nada mais, nada menos que a alma. Mesma coisa de alma, mas como a evolução nos tempos mais atuais, a evolução de quem trabalha temas da espiritualidade, digo assim, que está mais na moda de falar consciencial, né? Mas enfim, eu já falei antes que nós somos consciência, nós somos as almas. Falei no outro vídeo e deve ter ficado surpreendido, de repente, muita gente, mas a realidade é essa, é que a gente costuma dizer errado, do meu ponto de vista e de ponto de vista assim da espiritualidade, que nós temos uma alma. Não, isso está errado, nós não temos uma alma, nós somos a própria alma. Então nós somos a consciência, tá? Que ocupamos esse corpo. Ou seja, nós somos hóspede desse corpo. O corpo nos serve como se fosse uma pousada, um hotel, tá? E nós, portanto, daqui vem a derivação da diferença. Isto faz a grande diferença. É que, a partir disso, eu posso fazer o seguinte: a minha vida eu vou comandar a partir da consciência e não a partir do corpo ou do eu inferior. Então, vou apagar aqui e nós vamos um breve relato do qual a diferenciação disso, né? Então, bem brevemente, o que seria o eu superior e o eu inferior, tá? Aqui tá a criatura humana, né? Tá? Aqui está ele, tá? Então, acoplado ao eu biológico está a consciência. Lá bem no passado já diziam que a consciência estava acoplado na glândula pineal. É possível? Sabe? Ou alma, né? Ou seja, diziam que já foi
se tem esses achados. Que a glândula pineal aqui, no chakra frontal, ela abriga a alma. Já foi dito isso no passado. Talvez, né? Se não me engano, foi René Descartes que falou isso, tá? Tá, mas tudo bem. Pode ser isso, tá? Mas que na verdade aqui a glândula pineal, ela vai ser apenas a glândula que faz esse link entre esse plano denso e o plano sutil. Então, realmente ela seria uma antena magnética, tá? Na abertura dela, quem abre o terceiro olho, digamos assim, vai entender bem isso. Aquele que já abriu, os que ainda estão fazendo os exercícios para abrir, estão nessa busca, vamos chamar de busca, vai entender que a pineal, ela abre caminhos para ver o mundo sutil. Então, esse corpo consciencial que eu quero dizer, a grande diferença disso, o comando, no corpo consciencial, quando ela experimenta o início do despertar, começa a trabalhar o despertar, surge mais vontade das coisas dos chakras de cima aqui, né? Dos 7 chakras principais que temos, né? Básico, depois vai subindo do plexo solar, depois aqui dos outros, né? Até o coronário. Eu estou passando bem rapidinho porque essa matéria de falar depois ainda no corpo energético. Então aqui, depois que despertou, tipo assim, esses chakras superiores, se vem as coisas do coração, então que se chama o amor, a caridade, a compreensão. Então, esse seria a parte do despertar do eu superior. Então, o eu superior é relativo à atividade consciencial, da consciência ou alma, tá? É relativo a ele. Os chakras mais ligados à preservação da espécie, à autopreservação, à sustentação do corpo, então a busca pelo dinheiro, os desejos, todos os desejos que incluem instintos, tá? Os instintos. Aqui a gente pode colocar também, enfim, todos os desejos, tá? O desejo por grana, status, desejo por poder, né? Aí abre-se parênteses, abre toda essa função da problemática do desejo por poder, de usar mal o poder, né? De usar para autorrealização só, pessoal. Então, isso aqui seria as coisas ligadas ao o eu inferior, tá? Ó, então, temos vendo que está começando já a surgir diferenciação, e eu acho que é isso interessante que eu quero passar, essa mensagem, que quando o ser humano começa a despertar, compreender que ele é a consciência, que ele não é o corpo que ele usa, ele vai começar a entender mais as coisas dos chakras superiores, aonde ele vai ativar o eu superior. Então, isso vai trazer a grande diferença, porque certos procedimentos, digamos assim, certas atitudes, o humano não teria mais essas práticas quando ele deixa de vibrar nesses chakras inferiores. Então, o que eu quero dizer assim, que se há um corpo biológico, que é muito sabido que há, porque nós temos certeza, mas há também, porque nós apalpamos, vimos e apalpamos, mas tenho certeza que há o corpo consciencial, ele existe, né? Os estudos de hoje, de muitos, têm culminado nisso aqui.
Teve um médico, tá? Um grande pesquisador que foi Valdo Vieira. Ele trouxe bem direitinho isso aqui, colocado em livros. Um estudioso muito sério, ele não está mais encarnado, ele desencarnou há pouco tempo, mas deixou uma grande obra, cujo nome dessa ciência, que eu já estou considerando ciência, ele chamou de projeciologia, tá? Que significa a projeção da consciência para fora do corpo, ou seja, estudo dizendo que pode haver e acontece a projeção dessa consciência para fora do corpo antes de morrer, gente. Não estou falando depois de morrer, não. É que dentro de um estado vibracional aí, de forma consciente, pode ocorrer a vibração a expansão chamada consciência. Então, a expansão para fora do corpo, tá? Mas esse assunto é muito bem trazido, tá? Por Wagner Borges, que tem canal no YouTube, por Saulo Calderon e pelo Laércio Fonseca. Esses três caras, principalmente Saulo Calderon e Wagner Borges, esses caras dissecam essa matéria muito bem, se alguém quiser acompanhar no YouTube, sobre projeção. Então seria a projeção astral, né? Muita gente fala de projeção astral, tá? A projeção astral, então, seria ligado à projeciologia. Tipo assim, não que a projeciologia tenha, digamos assim, sendo o precursor disso, não. Apenas de pouco tempo para cá, o Valdo Vieira resolveu fazer um estudo disso para falar mais claramente e deixar em livros esse comportamento, então, da consciência capaz de se expandir. Obviamente que isso é um assunto, como eu disse, que dá muito pano para manga. Meu Deus do céu, como dá? Como dá? Mas isso é só para dizer que eu não estaria aqui falando, tipo assim, bah, esse cara tá louco, tá falando de consciência, de se projetar para fora. Não. Pode ocorrer sim, ocorre e acontece perfeitamente, tá? Num outro vídeo aqui para frente eu vou contar uma experiência própria minha, tá? De projeção astral, que prefiro não falar agora, porque senão fica muito longo esse vídeo e eu prometi fazer vídeos mais curtinhos. Então, dentro dessa lógica, eu estou falando que a solução do planeta, a solução da resolução dos problemas de violência no mundo passa por aqui. De um despertar e de uma evolução do ser humano para se ligar que ele não é o corpo que usa, ele não é o corpo mental, né? Ele não é o corpo cerebral, ele não é o corpo físico, ele é a consciência, do qual o corpo abriga essa consciência. Então, o que a gente deve fazer? Um dos principais problemas que eu quero dizer no meu humilde entendimento, tá? Né? Eu vou botar essa palavra bem grande aqui. Ego. O ego. O ego, ele é o nosso principal inimigo do ser humano, porque ele atua no campo psíquico, no campo mental. Ele significa, tipo assim, quase em outras palavras, a vaidade e a ânsia e a ganância por dinheiro e poder. O tal do ego. Mas o ego está ligado a quem? A quem vocês acham que está ligado? Eu tenho certeza de uma coisa. O ego está ligado ao corpo denso, ao eu inferior. Não está ligado ao superior. Então, todas as coisas que buscam por vaidade, poder, dinheiro, unicamente dinheiro, tá? Unicamente por posses, por ter, é ligado ao eu inferior. E são coisas do ego, né? Coisas do mental. Então, por que o apego a coisas, como dizia aquele grande mestre já no passado, dizer o apego do coração
ao dinheiro, o apego a posses, ao apego disso, aonde está o teu apego, ali está o teu coração. É claro, tá o afeto, tá o meu enfoque, tá a minha busca, tá o que eu quero, tá a minha meta. É óbvio que não vão ser, que ele disse que esse era o problema, porque, claro, não vai estar no eu superior, que é a busca por outros objetivos da consciência e da alma. Então aqui tem um grande segredo muito grande, já dito há mais de 2000 anos atrás. Então vocês observam como faz sentido as coisas. Mesmo que eu queira falar somente sobre corpo consciencial, a existência dele e a realidade dele, só pelas coisas da atualidade pode para muitos, principalmente dentro de uma crença cristã, né? Que quando não se abre um leque para todos os outros entendimentos, conhecimentos, pode então ficar difícil. Mas eu vou ler para vocês de uma tradução aqui, ó, de escrituras, tá? De uma escritura cristã, da Bíblia. Então, Paulo de Tarso é que fala lá no livro de Coríntios. Vou dizer para vocês onde fica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. 35 a 45, o próprio Paulo já fala sobre isso, tá? No 40, para encurtar, há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes e outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, o outro o brilho da lua. E ele segue. É semeado um corpo carnal e ressuscita um corpo espiritual. Se existe um corpo carnal, existe também um corpo espiritual. Então aqui, ó, em Coríntios, Paulo de Tarso já, bem no passado, já tinha uma consciência já, através das buscas dele lá, né? De que se tem o corpo carnal, também tem o corpo espiritual. E diga de passagem, o corpo espiritual que ele se refere aqui é o mesmo corpo consciencial, tá? O corpo espiritual falado aqui, ó, é a mesma coisa que alma ou consciência, tá? Pelo menos assim que eu entendo. Então, o que acontece? A gente buscando, mexendo e estudando, a gente vai encontrar que até dentro de escritura bíblica, existe a diferenciação dos dois corpos, tá? Inclusive aqui ele fala depois em ressurreição, mas isso é um assunto que a gente vai estudar mais pra frente. O que seria ressurreição de quê? Porque a gente sabe que dentro do tradicional do Ocidente para cá se fala em ressurreição. Até muita gente acredita em ressurreição do corpo que vai virar pó, né? Claro que Paulo aqui já matou a charada. Ele disse que nasce o corpo carnal, mas ressuscita o espiritual. Ou seja, o dia que nós partir e a gente sair desse corpo com a morte, a gente vai ter algum tipo de busca de ascensão, mas do espiritual, do corpo espiritual, não do carnal, né? Então tá. Estou só dando uma pincelada nisso, mas isso é um assunto muito polêmico, de muito pano para manga, e também vamos deixar para futuros vídeos. Vocês vejam que a espiritualidade nos reserva muitas polêmicas, né? Eu entendo que reserva, mas quanto mais consistente for a nossa busca, e quanto mais a gente entender o que é essa palavra, o despertar, mais a gente tem sede e vai entendendo o que é evolução. Evolução consciencial, né? Evolução consciencial. Porque eu diria para vocês que não adianta evolução intelectual, não adianta evolução da ciência sem a evolução da consciência. Por quê? Porque a evolução científica já ocorreu muito, da intelectualidade também. Tanto é que é dito e é sabido que em matérias de fabricação de armas nucleares e muitas armas, nós já teríamos um potencial para nos autodestruirmos 100 vezes. Quer dizer, os países de primeiro mundo, principalmente, que gastam muito em fabricar armas nucleares e a manutenção delas, tá? E outros até que não são mais tantos de primeiro mundo, mas que já têm
essas bombas nucleares têm armas muito mais. Vocês pensam quantos bilhões eles gastam com armas? Quantos cientistas não são envolvidos nisso, na produção de armas? Esses cientistas e essas descobertas para armas sofisticadas não inclui tecnologia? Inclui. Não inclui ciência? Inclui. Então, todo o avanço científico do homem, se fosse direcionado para as coisas do corpo consciencial, ou seja, para a evolução, empregaríamos todos esses recursos para o quê? Para matar a fome da humanidade, para a melhoria de qualidade de vida. Mas não. Qual é o pensamento do homem, então? Eu não estou dizendo de todos, eu estou dizendo de uma grande parte que vibra. Não está aqui mais o desenho, mas naquele desenho que eu fiz anterior, vocês lembram? Vibra no eu inferior, que é do ego, do poder, da ganância e de tudo que vem depois da violência que vem depois disso, né? Por querer dominar outros povos, por querer fazer a guerra, por querer matar, por querer, digamos assim, invadir, enfim, tudo que vem depois, tá? Coisas do eu inferior. Então, em tese, eu acho que esse videozinho vai ficar longo e eu não quero. A gente vai ficando por aqui por enquanto. Mas a minha ideia é passar o quê? Que o eu consciencial ele existe, que é a atuação, que deve atuar sobre o eu. Mas isso é matéria de outro vídeo que vai ser. Então, o eu consciencial tem que atuar na vanguarda, na frente do eu psíquico, do eu mental, do eu físico. Ou seja, quem tem que dar o comando para a vida e para os afazeres, o tem que fazer, tem que ser o eu consciencial. E agora está invertido, gente. Agora, a grande parte que eu falei de produção de armas, de produção e destinação de dinheiro, está sendo comandado pelo eu inferior, tá? Digo assim, então para vocês entenderem que intelectualidade, evolução científica, tudo isso não é sinônimo de evolução, gente, evolução consciencial. Porque se fosse, não teria todas essas armas disponíveis aí para explodir o planeta. Não teria. Então, quero dizer que no ser humano precisa urgentemente vir o despertar, despertar, tá? Vou escrever bem grande aqui, para que não sobre dúvidas do que eu penso. O despertar consciencial é a nossa única saída, inclusive para o trato com nós mesmos, para resolvermos nossos próprios problemas, nós desenvolver o corpo consciencial de todas as formas que puder, entendeu? Então, ir nessa busca, e isto não se faz sem um mergulho interior. Isso não se faz sem interiorização. Que lá atrás o Carl Jung e o Freud já falavam da interiorização, já falavam do voltar-se para dentro de si. Significa isso, significa conhecer o eu sou, conhecer eu consciência, se voltar para dentro de si. Então ver que isso já foi objeto de estudo há algum tempo atrás, está sendo nos dias atuais, que todo esse tipo de objeto de estudo, então, eu posso chamar que eles vão culminar numa palavrinha, tá? Que está um pouco na moda já. Espiritualidade. Não quer dizer com isso que a gente não tenha que trabalhar temas religiosos, que cada um tem que deixar a sua religião, não. Não é isso. Significa que nós temos que aprender o que é evolução, o que é evolução consciencial e o que é espiritualidade, independentemente de religião. Isso significa que o ser humano, eu acredito, do planeta todo, só vai encontrar o seu caminho por através disso aqui, espiritualidade e despertar consciencial. Então, acredito que dali nós vamos fluir para um planeta de regeneração. Não há regeneração, eu acredito, sem nós se voltar para dentro de nós mesmos, nós achar a nossa cura interior
E depois de nós temos a cura interior, depois de nós descobrir que nós somos parte de todo um plano divino do cosmos e que a gente então fluir para o mundo para fora, fluir essa fluir essa frequência vibratória legal do eu superior para fora. Aí então só assim vai ter paz. Eu digo que, eu costumo dizer, não há como ter paz dentro de uma vibração das coisas do eu inferior. Então por hoje vamos ficando por aqui. Mais temas para frente virão, que são outros temas ligados a discernimentos também, que vão tratar de corpo energético, de espiritualidade e religião, o que tem que ver um com o outro, e outros temas que são dos corpos mentais, dos corpos psíquicos, como funciona o corpo mental psíquico, qual a influência dele. Então nós temos muito o que tratar pela frente ainda. Por enquanto vamos ficando por aqui, um até lá e um boa noite para todos.